Imagine escavar a Terra e encontrar algo que muda tudo o que sabemos sobre a história humana. Civilizações perdidas, tecnologias antigas e segredos enterrados por milênios. O mundo já presenciou descobertas arqueológicas tão impactantes que deixaram até os maiores cientistas sem palavras. Elas desafiaram crenças, reescreveram livros de história e provaram que o passado é muito mais misterioso do que imaginamos. Se prepare, porque hoje você vai conhecer 10 descobertas arqueológicas que chocaram o mundo. Pegue sua pipoca e sente em um lugar confortável. Você está no canal Zumbi do Top 10, o seu canal favorito de curiosidades. 10º lugar. O Exército de Terracota da China. Em 1974, alguns agricultores da província de Shanxi estavam cavando um poço quando suas pás atingiram algo estranho, fragmentos de argila dura. Eles não faziam ideia, mas tinham acabado de descobrir uma das maiores maravilhas arqueológicas de todos os tempos. Sob a terra, repousavam mais de 8.000 soldados de terracota, todos em tamanho real, cada um com feições únicas, expressões diferentes e até uniformes específicos de hierarquia militar. Essas estátuas guardavam o túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, e foram construídas há mais de 2.000 anos para proteger seu espírito na vida após a morte. O mais assustador, o mausoléu principal do imperador ainda nunca foi aberto. Pesquisadores acreditam que dentro dele existam armadilhas de mercúrio e artefatos inestimáveis, mas ninguém ousa violar a câmara. Até hoje, o local permanece lacrado, envolto em mistério e em um silêncio quase sobrenatural. É como se o imperador ainda estivesse sendo vigiado por seu exército imortal. 9º lugar. O Disco de Nebra. Em 1999, 2 caçadores de tesouros ilegais encontraram algo que parecia apenas uma velha placa de metal coberta de terra. Mas quando os arqueólogos analisaram o objeto, perceberam que estavam diante de uma das descobertas mais misteriosas e antigas da humanidade. O disco, feito de bronze e cravejado com símbolos dourados, representa o céu noturno, com o Sol, a Lua e constelações como as Pleiades, e foi datado de 3.600 anos atrás. O mais intrigante é que ele não é apenas uma peça decorativa, parece ser o mapa astronômico mais antigo já encontrado. Isso muda completamente o que se sabia sobre o conhecimento astronômico das civilizações da Idade do Bronze. Como um povo tão antigo conseguiu representar o cosmos com tamanha precisão, sem telescópios ou tecnologia? Ninguém sabe. Até hoje o Disco de Nebra é um mistério que parece conter segredos sobre o olhar humano para o universo, séculos antes do que a ciência imaginava. 8º lugar. O Antiquítera, o computador da antiguidade. Em 1901, mergulhadores gregos exploravam um antigo naufrágio perto da ilha de Antiquítera quando encontraram algo que ninguém conseguiu explicar. Uma peça metálica coberta de ferrugem e engrenagens. Décadas depois, cientistas descobriram que aquilo era muito mais do que um artefato comum. Era uma máquina de 2.000 anos de idade, capaz de calcular eclipses, fases da Lua e posições dos planetas com precisão absurda. Um verdadeiro computador analógico criado antes mesmo da Era de Cristo. O mecanismo de Antiquítera mostrou que os antigos gregos possuíam um conhecimento astronômico e mecânico muito além do que imaginávamos. Até hoje, engenheiros tentam reproduzir sua complexidade e muitos acreditam que esse artefato pode esconder a ponta de um conhecimento perdido, uma tecnologia avançada que o tempo tentou enterrar, mas que a arqueologia fez questão de ressuscitar. 7º lugar. O Mapa de Piri Reis. Em 1513, um almirante otomano chamado Piri Reis desenhou um mapa que até hoje intriga historiadores e cientistas. Ele foi feito em pele de gazela e mostra partes do mundo com uma precisão que supostamente ninguém daquela época deveria ter. O mais impressionante, o mapa exibe detalhes da costa da Antártida, séculos antes dela ser oficialmente descoberta, e sem gelo, como se tivesse sido observada de cima, antes da Era do Gelo. Quando o mapa foi redescoberto em 1929, no Palácio Topkapi, na Turquia, especialistas da Marinha dos Estados Unidos ficaram chocados com a precisão geográfica e as técnicas de projeção.
Alguns acreditam que Piri Reis teria usado fontes cartográficas muito mais antigas, talvez de civilizações perdidas, enquanto outros sugerem que ele teve acesso a registros desconhecidos da antiguidade. Até hoje ninguém sabe explicar como ele desenhou algo que parecia exigir tecnologia de satélite em plena Idade Média. O mistério permanece, desafiando tudo o que sabemos sobre a história da exploração humana. Sexto lugar. O navio de Uluburun, o tesouro perdido do mar Egeu. Em 1982, um mergulhador turco encontrou por acaso os destroços de um navio naufragado há mais de 3.300 anos, perto da costa de Uluburun. Quando os arqueólogos começaram a explorar o local, perceberam que não era apenas um naufrágio comum, era uma cápsula do tempo da Idade do Bronze. Dentro do navio, havia ouro egípcio, vidro da Mesopotâmia, joias cananeias, marfim africano e até estanho vindo da Ásia Central. Era como se todo o mundo antigo estivesse reunido ali dentro de um único barco. Esse achado provou que as civilizações do Mediterrâneo mantinham uma rede de comércio global muito mais complexa do que se imaginava. A precisão da construção da embarcação e a variedade dos artefatos deixaram os cientistas em choque, mostrando que mesmo há mais de 3 milênios já existia uma interconexão cultural e econômica que rivalizava com a globalização moderna. O navio de Uluburun não só revelou o alcance impressionante das antigas civilizações, como também colocou em dúvida o que realmente sabemos sobre as origens do comércio e da diplomacia humana. Quinto lugar. O disco de Festo, o código perdido da Idade do Bronze. No coração da ilha de Creta, arqueólogos descobriram em 1908 um objeto que até hoje é considerado um dos maiores enigmas da arqueologia. Um disco de argila, com cerca de 16 centímetros de diâmetro, coberto por símbolos misteriosos gravados em espiral, como se alguém tivesse tentado deixar uma mensagem codificada para o futuro. Esses símbolos não se parecem com nenhuma escrita conhecida. Não é grego, não é egípcio, nem nada já decifrado. Cada um deles parece representar algo: pessoas, animais, ferramentas, armas, mas ninguém conseguiu entender o que significam. E o mais intrigante é que o disco foi feito por prensagem, o que sugere que os criadores já dominavam uma forma primitiva de impressão, algo impensável para a época. Até hoje ninguém sabe quem o fez, o que ele diz ou por que foi enterrado. O disco de Festo permanece como uma cápsula de mistério, um código do passado que desafia até as mentes mais brilhantes da atualidade. Quarto lugar. A cidade submersa de Dwarka, o berço perdido dos deuses. Em 2001, mergulhadores na costa da Índia descobriram algo que parecia impossível: ruínas gigantescas escondidas a mais de 30 metros de profundidade no Golfo de Kambat. Estruturas de pedra perfeitamente alinhadas, muros, ruas e até o que parecem ser portões de entrada foram encontrados sob toneladas de areia marinha. Quando dataram o local, o resultado chocou o mundo científico, mais de 9.000 anos de idade. Isso significaria que essa cidade existia antes mesmo das grandes civilizações conhecidas, como a egípcia ou a mesopotâmica. Muitos acreditam que se trata da lendária cidade de Dwarka, mencionada nos textos sagrados hindus como o reino do deus Krishna, destruída e engolida pelo mar após uma guerra divina. Céticos tentam explicar dizendo que pode ter sido uma formação natural, mas os artefatos e esculturas encontradas ali contam outra história. O que realmente aconteceu com Dwarka? Foi uma civilização perdida ou apenas um mito que, por acaso, ganhou forma nas profundezas do oceano? Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: algo monumental dorme sob aquelas águas, esperando para reescrever o início da nossa história. Terceiro lugar. As linhas de Nazca, o código misterioso do deserto. No coração do deserto peruano, um dos lugares mais áridos do planeta, gigantescos desenhos esculpidos na terra intrigam a humanidade há quase um século. São as famosas linhas de Nazca, figuras que só podem ser vistas do alto e que retratam animais, formas geométricas e até o que parece ser um astronauta. O mais bizarro é que essas linhas foram feitas há mais de 2.000 anos por uma civilização sem tecnologia para ver suas próprias criações do céu. As figuras chegam a medir centenas de metros
e foram traçadas retirando apenas uma fina camada do solo avermelhado, revelando o tom mais claro abaixo. Até hoje ninguém sabe ao certo o propósito dessas marcas. Seriam mensagens para os deuses, um gigantesco calendário astronômico ou algo ainda mais fora da nossa compreensão, talvez um ponto de pouso para visitantes de outro mundo? O mistério fica ainda maior quando se percebe que as linhas permanecem quase intactas, mesmo com o passar dos séculos e os ventos do deserto. É como se algo, ou alguém, estivesse protegendo esse segredo. As linhas de Nazca não são apenas uma descoberta arqueológica, são uma ferida aberta no entendimento humano sobre o nosso passado. Segundo lugar, a cidade submersa de Yonaguni, a Atlântida do Japão. Em 1986, um mergulhador japonês se deparou com algo que mudaria a arqueologia para sempre. No fundo do mar, próximo à ilha de Yonaguni, ele encontrou uma imensa estrutura de pedra, com escadarias, plataformas e ângulos tão precisos que pareciam obra de engenheiros modernos. O que antes parecia apenas uma formação rochosa natural, logo se revelou algo muito mais complexo. As rochas estavam dispostas em padrões geométricos perfeitos, com linhas retas e degraus que lembravam um templo ou uma pirâmide submersa. O mais assustador é que, se realmente for uma construção humana, ela é antiga demais, datando de mais de 10 mil anos, um período em que, teoricamente, nenhuma civilização teria conhecimento para erguer algo tão grandioso. Alguns cientistas afirmam que Yonaguni é apenas uma criação da natureza, mas outros garantem: ali existiu uma cidade perdida, engolida pelas águas no fim da última era do gelo. O local ainda guarda inscrições misteriosas e símbolos que ninguém conseguiu decifrar. Será que Yonaguni é um vestígio de uma civilização esquecida? Ou a prova de que o mundo antigo era muito mais avançado do que imaginamos? Uma coisa é certa: o silêncio do oceano esconde segredos que talvez nunca devêssemos descobrir. Primeiro lugar, Göbekli Tepe, o templo que reescreveu a origem da civilização. No topo de uma colina na Turquia, algo foi encontrado que virou a arqueologia de cabeça para baixo. Göbekli Tepe, datado de mais de 11 mil anos atrás, é considerado o templo mais antigo já descoberto, construído antes mesmo da invenção da escrita, da roda e da agricultura. O mais assustador é que esse local surgiu em uma época em que o ser humano ainda era caçador-coletor, sem nenhuma estrutura social complexa, e mesmo assim, ergueu colunas de pedra de até 10 toneladas, com esculturas de animais e símbolos que ninguém conseguiu decifrar até hoje. Isso simplesmente não faz sentido. Era como se um povo primitivo tivesse dominado engenharia e arquitetura milênios antes do Egito e da Mesopotâmia. Quando Göbekli Tepe foi descoberto, os estudiosos perceberam que toda a linha do tempo da humanidade talvez estivesse errada. Afinal, se esse templo existia antes da agricultura, será que foi a religião que fez nascer as cidades e não o contrário? Göbekli Tepe é tão avançado para sua época que alguns acreditam que ele foi construído com a ajuda de algo ou alguém que a história preferiu esquecer. Essas foram as descobertas arqueológicas que chocaram o mundo e provaram que o passado é muito mais misterioso do que imaginamos. Cada ruína, cada artefato e cada templo antigo escondem verdades que desafiam tudo o que sabemos sobre a humanidade. O que mais ainda está enterrado esperando ser descoberto. Uma coisa é certa: quanto mais cavamos, mais perguntas aparecem. Se você curte esse tipo de mistério, arqueologia e histórias que mexem com a cabeça, se inscreve no canal Zumbi do Top 10, porque aqui a curiosidade é o que move o mundo, e a próxima descoberta pode estar mais perto do que você imagina.